pessoal, sejam bem-vindos ao canal Humanitas Diálogos Históricos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre política, educação, prática pedagógica e, sobretudo, na dimensão da formação de professores. Tá? Não é na ideia de um curso de licenciatura, mas na formação de professores. Tratando um pouco da pesquisa, de uma postura mais direcionada para a pesquisa, mesmo no desenvolvimento e na formação de professores, quando você pensa muito a prática pedagógica e o desenvolvimento de habilidades e competências didático-pedagógicas. Tá? Então, vai ser nessa direção que nós vamos conversar um pouco hoje. Então, nesse sentido, nós gostamos de pensar sempre que a educação e política, quando ela deve ser percebida e analisada, interpretada à luz da prática pedagógica. E aí tem algumas frases que são muito legais, né? Por exemplo, essa do Paulo Freire. Não é no silêncio que as pessoas se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Mudar é difícil, mas é possível. São palavras do mestre, do grande mestre Paulo Freire, que nos indicam o caminho a ser seguido. Bom, então, quando pensamos educação como um conceito, tá? Ela poderia ser entendida como uma prática social que envolve várias dimensões da ação humana, desde a escolha dos saberes que serão trabalhados, até a perspectiva de sujeito que se pretende formar. Não é? Ela se constitui, nesse sentido, da tomada de inúmeras decisões que devem ser norteadas pela ética e pela política, objetivamente falando. Tá? Nesse caso, pensando a formação de professores, quer dizer, é um sujeito que, ao mesmo tempo que é um estudante em formação, ele vai atuar profissionalmente como um professor, uma professora. Bom, o Sturchner e Gianella, em 2002, eles têm uma conceituação bem direta, não é? Eles vão falar de processo de transmissão, construção e reconstrução do conhecimento, isso seria educação, e da formação de cidadãos competentes e conscientes de seu papel na sociedade, capazes de atuarem produtivamente e de forma comprometida em seus ambientes sociais e suas atividades profissionais. É uma perspectiva interessante, que não trabalha só com a transmissão, mas a construção e a reconstrução. Esse é um processo bastante adequado ao nosso ver. Bom, quanto à política, não é? Uma tentativa de definição aqui. Política seria a habilidade para tratar as relações humanas com o objetivo de alcançar os resultados desejados. Ou ainda, a forma como os seres humanos se organizam e como o poder é distribuído entre essa comunidade, essa sociedade. E já a educação. Bom, pessoal, a educação compreende uma dimensão filosófica do mundo, tá? Uma dimensão social do mundo, uma dimensão política, porque não tem, embora políticas, sobretudo na atualidade, seja podre, não é? E quem atua na política são seres que não têm nenhum princípio ético nem moral, essa é a nossa realidade do Brasil atual. Ela é extremamente necessária e ela atravessa todas as dimensões da vida social. Tá? Uma dimensão religiosa, de uma forma ou de outra, a maioria das pessoas tem um sistema de crenças, de fé. Tá? Uma dimensão de ciência, o que é a ciência em contraposição à fé, por exemplo, e uma dimensão tecnológica. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais tecnológica e esses últimos 2 anos, 2020 e 2021, nos mostrou isso, tá bom? E mesmo considerando todas essas dimensões, sabe, apesar de todas essas dimensões, nós temos de tentarmos sermos neutros e racionais, tá? Então, a educação pressupõe esse tipo de postura, que você, marcada pela alteridade, fundamentalmente, pensando social, política, religiosa, científica e tecnologicamente. Bom, quando eu penso educação versus escolaridade, essa é uma questão muito boa, né? Quer dizer, como que se processa a educação e como que a escolaridade ela é algo espetacular, como, por exemplo, alguém que tem o primário, que não se usa mais isso, né? Que tem o ensino básico, que tem o fundamental, que tem o médio, a graduação, a especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, enfim. Aí, vamos pensar na educação. A pobreza é uma grande educadora.
Porque a pobreza ensina, sobretudo, a desesperança. A política é uma grande educadora, sobretudo no nosso tempo, não é? Ela ensina, sobretudo, o cinismo, a indiferença, sabe? A hipocrisia, não é? E a televisão é uma grande educadora. Ela ensina, particularmente, o consumismo, estimulando o consumo o tempo inteiro, as propagandas, não é? Bom, quais são as formas de conhecimento? O conhecimento filosófico, né? Razão, sabedoria, não é? E essa razão e essa sabedoria, elas seguem uma direção, elas estão para além do sistema de crenças, tá? E do sistema político. O conhecimento científico, que ele é mensurável, é bem típico das academias, das universidades. O conhecimento do senso comum, que é muito importante também, que tem fundamento na experiência de vida das pessoas. E quando não existia medicina, como que as pessoas lidavam com os seus males do cotidiano, tá? Na infância, na juventude, enfim, tá? Então, aquela coisa do chá para curar uma série de outras de alguns males, né, da saúde, tá? Então tem muito valor, sim, o senso comum. Todos nós partimos do senso comum. E o conhecimento mítico, que tem a ver com o sobrenatural, sabe? A ideia de deuses, né? No plural, literalmente. E o conhecimento religioso, que deriva de uma experiência espiritual que as pessoas têm nas suas denominações religiosas, as quais elas seguem. Bom, quais são os problemas do nosso tempo? A corrupção, saúde, não é? Educação, direitos humanos, não é? Não há um respeito aos direitos humanos, as injustiças acontecem a todo instante. A fome, muitas pessoas estão passando fome no nosso país. A miséria, o individualismo, o egoísmo e segue-se por aí. Bom, e os problemas da educação brasileira? O primeiro grande problema da educação brasileira é o clientelismo, sabe? Qual seria a origem histórica da tradição patrimonial brasileira, desde a nossa formação, objetivamente? Onde estaria fundamentado a ética da malandragem, não é? O Roberto da Mata, o antropólogo Roberto da Mata trabalha sobre isso, não é? E do jeitinho brasileiro, sabe? Da tradição política administrativa com bases patrimoniais. O importante é levar vantagem, é a base patrimonial da política, que as pessoas entram na política para enriquecer. Esse é o objetivo, tá? O jeitinho brasileiro. A maioria das pessoas já tentou furar uma fila de banco, uma fila no sistema de saúde, enfim, sabe? Ah, eu conheço fulano, sabe? O jeitinho de levar vantagem sobre os outros. A questão fundamental não seria uma crise ética. Esse é um ponto de vista nosso. Nós vivemos uma crise ética, fundamentalmente falando. Bom, agora vamos ver algumas estatísticas, né? Principalmente uma estatística absurda. Tá? Bom, pesquisas demonstram que 85% dos professores do ensino público estão com a autoestima afetada, ou seja, já estão começando a utilizar a tarja preta, tá? E com problemas emocionais graves em função da precariedade do sistema de ensino. Outra pesquisa, ela demonstra que 80% dos professores das escolas particulares estão satisfeitos, sabe? Porque há uma certa disciplina, talvez pela família estar pagando. Mas qual a lógica disso? Sabe? É algo estranho, porque não tem essa ideia de república, de coisa pública, de nós valorizarmos, né? E de uma coisa pública que é extremamente eficiente. Por exemplo, as pessoas estudam em colégios particulares caríssimos para ingressar numa universidade pública. Né? Mas por que, que no ensino básico, fundamental, no médio e na educação infantil não temos essa qualidade? Enfim, é uma, um dado para reflexão e discussão. E aqui uma imagem bem simples, né, de 1969. Eu não me lembro disso, mas na década de 70 era desse jeito mesmo, tá? Eu nasci em 64, né? Eu, professor Jadir Gonçalves Rodrigues, no interior, na roça, óbvio, né? E aí tem uma ilustração, uma imagem ilustrativa. Os pais, a criança e a professora. E aí vocês percebem, né? Que notas são essas? Dirigindo-se ao filho, não é? Em 2009, os pais dirigem-se à professora. Que notas são essas? Isso mostra bastante, isso mostra de uma maneira cômica a nossa precariedade, tá? Bom, e quando a ênfase recai no professor atualmente, no nosso presente, né? Aí tem essa imagem que fala por si, né? A violência dos adolescentes dentro das escolas públicas, óbvio que você não vê isso em escolas particulares. Que saudade do tempo que eles só traziam canivetes, antigamente.
Ou ainda, né, a ênfase na informação. Eu já passei por essa situação, é ridículo. Muito bem, turma, vou fazer a chamada e se sobrar tempo eu dou aula. Sabe, você então, nas universidades privadas, você vai dar aula no auditório e eles querem ganhar dinheiro objetivamente, e aí colocam lá 250, 300. Isso já aconteceu conosco também, tá? Aqui em Goiânia. E foi muito engraçado, porque foi no meu primeiro dia de serviço e eu desisti. Tá? Eu achei que eu não ia conseguir lidar com 226 estudantes simultaneamente, tá? Num auditório enorme de uma universidade aqui. Bom, então, qual seria o papel do professor, pessoal? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, ou da professora. O que era o professor? Não é? O professor era quem trazia a informação em primeira mão para o estudante, sabe? É, essa ideia de que ele é dono do conhecimento, tá? Isso o que era, não é? E aí a postura do estudante, né? Uma representação. O professor, né? E o estudante, que é chamado de aluno porque está até escurinho, porque é ser sem luz, tá? Agora, a imagem do professor ou da professora atual, né? O professor continua achando que é ele quem traz o conhecimento em primeira mão para o estudante, não é? Eu sou o canal, não um dono do conhecimento, não o canal do conhecimento. E já o estudante, não é? Com essa, esse vocabulário avançado e essa escrita correta, escreve, né? Que cara chato, já vi tudo isso, não é? Quer dizer, o professor não enxerga o aluno, ou vê, mas não enxerga, não é? E, e o docente acadêmico ideal, qual que seria? Tá? Professor, professora, quais são as responsabilidades? Formação, tem que ter uma formação sólida, conhecimento, atualização, comunicação, respeito. E o estudante? Né? Curiosidade, empenho, dedicação, é assim que se constitui o conhecimento. Tá? E que se torna eficiente, que se desenvolve habilidades e competências nos estudantes, se constrói conhecimento. Bom, e a ideia de universalismo ou especialização? O que seria universalismo? Sabe quase nada sobre quase tudo, sabe? É uma discussão muito atual, não é? E o que seria especialização? Sabe quase tudo sobre quase nada, sobre um pedacinho da temática ou da área do conhecimento que a pessoa estuda. Tá? Bom, a situação atual da educação, do sistema de ensino. Você tem aqui o professor, que vai fingir, né, que ensina. Você tem o estudante, que finge que estuda. E você tem a escola ou a instituição que finge que acredita nos dois. Tá? A administração, ela diz que para a escola ser perfeita, nós teríamos que eliminar o professor e os estudantes. Bom, e o governo, a administração da escola, não é? Ou da instituição de ensino, e o governo deseja que tudo fique como está. Se educasse o povo, poucos governantes atuais seriam reeleitos. Aí está bem isso, né? Povo instruído, povo consciente, governante fajuto. Né? Ele seria expulso, expelido. Bom, uma frase célebre nessas condições. Quem sabe faz, quem não sabe vai dar aula. O professor, né, uma frase não séria, mas verdadeira. O professor será valorizado quando demonstrar seu valor, sua competência e sua importância. Isso às vezes é enganoso, tá? E essa competência e essa importância depende muito do lugar onde estamos. E aqui é uma discussão sobre a ética, tá? É uma pescaria inesquecível. É sobre uma história sobre um rapaz, um menino e o pai dele, né? Iam pescar todos os anos num chalé da família, que ficava bem próximo de um lago, não é? E a temporada de pesca começaria no dia seguinte, mas eles chegam mais cedo, e claro, e vão brincar na água, né? Jogar os anzóis lá. E o garoto acaba lançando o anzol e ele pega um peixe, sabe? E o pai fica impressionado, quem é pai sabe bem disso, né? Como que o garoto vai tirar o peixe da água, não é? Era o maior peixe que eles já tinham visto, tá? A gente está buscando a moral da história aqui, não é? Só que a pesca só era permitida na temporada. E eles olham para o relógio e vão perceber que ainda eram 10 da noite, tinha que esperar depois da meia-noite para pescar, ainda faltavam quase 2 horas, né, para a abertura da temporada. Em seguida, olha para o peixe, enfim. E o pai acaba convencendo o filho a devolver o peixe nas águas, sabe? Devolver o peixe no lago, não é?
Mesmo não tendo ninguém por perto, ele faz a coisa certa. A ética diz respeito a fazer as coisas certas, tá bom? Ele vai soltar o peixe, né? E o peixe vai desaparecer. Bom, ele teve certeza, o menino teve certeza que nunca ia pegar um peixe daquele tamanho, né? E isso é uma verdade, porque depois de 34 anos, ele já é um profissional e tal, ele retorna, o chalé continua lá, ele retorna com os filhos dele e não conseguiu nunca mais pegar um peixe como aquele, né? Porém, vê o mesmo peixe todas as vezes que depara com uma questão ética. Porque, como o pai lhe ensinou, ética é simplesmente uma questão de certo ou errado. Essa é uma observação muito importante. Agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente quando ninguém está nos observando. Essa conduta reta só é possível quando, desde criança, aprendeu-se a devolver o peixe à água. Bom, a boa educação é como uma moeda de ouro, tem valor em toda parte, não é? Essa é o autor. E assim, nós usamos algumas frases aqui para concluir. Os fins justificam os meios, a política é feita de ódio e violência, segundo Max Weber, né? Para Aristóteles não há separação entre moral e política, não é? E aí eu fico pensando, o educador ensina a pensar, mas somente pensar não basta. O educador ou a educadora ensina a pensar e a agir, segundo o que pensa enquanto se faz. Nessa concepção de educação, é preciso entender que o educador é um leitor, escritor, pesquisador, que faz ciência. Tá? Então, isto posto, discutido e registrado, talvez tenhamos um ponto de partida para pensar os nossos projetos futuros. Pessoal, muito obrigado. Se inscrevam no canal, não é? E vamos ao trabalho, tá bom? É isso. Obrigado a vocês. A gente se encontra